Muito boa noite, boa tarde ou bom dia, queridos amigos e seguidores. Sejam bem-vindos a mais uma noite de conversas espíritas ibero-americanas que sempre realizamos às quartas-feiras aqui nos nossos canais Espiritismo JG, Espiritismo em Kardec e também na página Ana Mendes em Facebook, reunindo normalmente pessoas de três países irmãos, Portugal, Espanha e Brasil, tendo-a em algumas noites convidados. É o caso de hoje. Hoje vamos ter como convidado a nossa querida amiga Nelly Urzola, do Uruguai, que nos vem trazer este tema interessante, que são assuntos sobre os quais o Espiritismo se debruça e investiga, quer em termos filosóficos, quer em termos científicos, pela sua experimentação própria de ciência de observação, que é a morte e a reencarnação. Bom, estamos em condições para já de desafiar a nossa querida amiga Ana, que já aqui estava connosco, a dar-nos aqui as boas noites. Olá Ana, tudo bem? Olá, boa noite João, boa noite a todos aqueles que nos estão a ver e ouvir, e mais uma vez um tema muito interessante, sempre atual e quase que obrigatório, entre aspas, aqui nas nossas conversas ibero-americanas, porque nunca é demais falarmos sobre a morte e a reencarnação e desmistificar este conceito de morte. Por isso vai ser certamente um tema muito interessante e muito esclarecedor. Por isso agradecemos a todos aqueles que se encontram connosco e a ti, João, pela oportunidade de trabalho. Eu hoje estou um bocadito afónica, mas é só coisa pouca, é só mesmo efeitos de calor, mas nada que não se possa ultrapassar. Mais uma vez, grata por poder estar aqui. Nós é que te agradecemos, querida Ana, não só por nos trazeres a tua opinião, o teu comentário, essencial para aprendermos, para sairmos com ideias mais solidificadas ao conhecermos várias verdades, mas também por contribuir na caridade da divulgação, ao transmitir em direto na tua página Facebook Ana Mendes, onde se vão juntando pessoas que desde já vamos dando as boas-vindas também, como por exemplo aqui a nossa amiga Luísa Borges. Bom, e neste momento, em termos de tripulantes da nossa nau, só estamos nós os dois. Pode ser que ainda se juntem mais tripulantes. E vamos, entretanto, preparando a nossa nau para nos deslocarmos aqui pelo Ribeiro Atlântico, atravessarmos o Ribeiro Atlântico e descermos porque vamos para o sul, até ao Uruguai, para embarcarmos a nossa companheira Nelly. No entretanto, aproveitamos esta viagem para a irmos apresentando àqueles que eventualmente ainda não a conheçam. Ela é esta jovem que aqui vemos, é aposentada de uma longa carreira de técnica de recursos humanos e agora, com o seu tempo livre, ela vai dedicando-se cada vez mais ao espiritismo. E assim, neste particular, ela é trabalhadora do Centro Espírita Joana de Ângeles, de Montevideo, foi-o desde 1989 até 2017. Entretanto, agora é presidente deste Centro Espírita Emanuel em Maldonado, uma cidade também do Uruguai, a partir do ano de 2018. Ela prima o seu trabalho pela divulgação não só nacional, mas internacional do espiritismo. Ela está ligada a várias associações internacionais, como seja a CEPA,
dá-nos o privilégio de hoje, mais uma vez, aqui se juntar a nós para nos ajudar a ficar com uma ideia mais clara sobre estes dois fenómenos absolutamente fundamentais para a pesquisa e a dedução das consequências ético-morais do espiritismo. Bom, já chegamos às costas do Uruguai, já esticamos aqui a nossa passadeira vermelha para podermos acolher da melhor maneira a nossa querida Nelly na nossa nau espírita. Estamos em condições de a convidar. Buenas tardes, buenas noches, Nelly, ¿cómo estás? Buenas tardes, queridos. Acá estamos, dispuestos a otro trabajo con ustedes, felices por la invitación, muy agradecida, con algunos problemas técnicos, pero suelen de alguna forma solucionarse. Así que muy bien, muy bien. Nós outros é que te agradecemos, nós é que te estamos muito gratos por poderes, apesar dos problemas técnicos que estás a resolvê-los da melhor maneira, aqui estás com uma imagem maravilhosa, um som também maravilhoso, estamos em condições ótimas de te poder escutar e então, sem mais delongas, vamos começar os nossos trabalhos da mesma forma como sempre começamos. E para isso eu vou pedir à nossa querida Ana que faça o favor de executar esta nossa manobra de desatracação da nossa nau espírita, colocando-a nas águas da fraternidade, da irmandade, criando as melhores condições para podermos ouvir o que a Nelly tem para nos comunicar. Então, Ana, por favor. Olha, antes de iniciar a prece, quero dar as boas-vindas à Nelly, mais uma vez. É um gosto poder estar consigo mais esta tarde para este trabalho. Obrigada, Nelly. Então, desta forma harmoniosa, pelo menos todos nós neste conjunto, unamos o nosso pensamento e sintamos a presença do Criador em nós. Sintamos também a presença dos nossos guias que nos intuíram para este caminho e sintamos também a presença daqueles que tanto nos querem, mesmo que tendo partido, estão no nosso coração. Por isso, quanto a mim e acho que todos, só temos motivos para nos sentirmos gratos, por compreendermos que a doutrina espírita nos veio revelar esta tão grande maravilha que é um consolo para nós, saber que a morte não existe. Por isso, mais uma vez, gratos por podermos estar aqui para aprender, juntos aprendermos melhor. Por isso hoje, mais uma vez, agradeço a oportunidade e agradecemos a todos. E pedimos à espiritualidade bondosa que possa auxiliar a Nelly neste momento, que ela possa sentir toda a presença da espiritualidade, para que ela possa, de forma simples e assertiva e direta, transmitir a sua mensagem, que tanto certamente nos vai fazer o consolo da certeza da imortalidade da alma. Por isso, que a espiritualidade a auxilie e ampare e que ela consiga ser intuída com os bons fluidos para que todos nós possamos sair daqui mais enriquecidos e com uma certeza de que a vida continua e que nós estamos num processo evolutivo. Por isso, só temos motivos para nos sentirmos gratos por podermos estar aqui. Obrigada a todos. Muito obrigado, querida Ana, por esta linda forma de começarmos os nossos trabalhos. Também damos as boas-vindas ao nosso tripulante Eric, que se juntou agora a nós. Eric, queres dar um alô aqui à nossa gente? Boa noite, Ana, João, Nelly. Boa noite a todos. Muito obrigado. Ok. Bom, então estamos em condições de passar os comandos da nossa nau espírita para a nossa querida Nelly. Vamos graduá-la em almirante e conceder-lhe o governo desta nau, em que ela nos vai falar destes dois temas tão importantes para o espiritismo. Nelly, por favor. Muito obrigada. Bom, eu vou falar meu português.
vamos falar da morte e a reencarnação. Você já se perguntou quem você realmente é? Já pensou que teve uma vida anterior? Nós, espíritas, falamos muito em nossas conversas sobre morte e reencarnação. E muitas vezes transformamos isso em um slogan, sem compreender essa realidade. No século XXI, todo ser humano que se considere espiritualista utiliza esses termos, com ou sem conhecimento. E precisamos parar para estudar e analisar essa condição humana irreversível. Existem 3 eventos que nós, como espíritos, não podemos evitar: nascer, morrer, renascer. A palavra reencarnação significa literalmente voltar à carne. É o retorno do espírito a uma nova experiência corporal. Mas isso é uma invenção do espiritismo? Não. A ideia de que a alma renasce em corpos diferentes é muito antiga. O hinduísmo, lá 1500 anos antes de Cristo, dizia que a reencarnação faz parte do ciclo de samsara, do qual se pode sair através do mosca, ou seja, libertação espiritual. O karma determina a qualidade da próxima vida para eles. O budismo, há 500 anos antes de Cristo, sem uma alma eterna, Anandman, o que renasce é a continuidade da consciência e ações. O objetivo é alcançar o nirvana, é romper o ciclo. Também pitagóricos e órficos na Grécia Antiga acreditavam na transmigração de alma, a metempsicose. Pitágoras dizia se lembrar de vidas passadas. Os gnósticos, no siglo I a IV a.C., viam a alma como prisioneira do corpo, passando por múltiplas vidas até se libertar do mundo material. Na nossa América, povos como os maias, os aztecas, tinham conceitos sobre inframundo e supramundo que deveríamos analisar à luz de descobertas atuais. Também na África, na Ásia, muitas culturas ancestrais acreditavam que os espíritos reencarnam dentro do próprio clã, ou linhagem familiar. Mas, o século XIX, o espiritismo, em um contexto de racionalismo e de muito interesse pelo ocultismo, Allan Kardec sistematizou o espiritismo a partir de comunicações mediúnicas. Escreveu, a meu ver, 2 obras fundamentais: o Livro dos Espíritos, em 1857, e o Livro dos Médiuns,
em 1861. Nós analisamos esses livros e os espiritistas podemos dizer que os espíritos dos mortos podem se comunicar, que a reencarnação é necessária para o aperfeiçoamento moral e também que não há castigo eterno, mas há progresso contínuo. Sou do espiritismo laico. Eu acredito no espiritismo laico. E a partir de uma visão filosófica, penso que se a reencarnação existe, ela nos mostra, pelo menos, que a consciência não é produto do corpo, mas é algo que os transcende. O sofrimento e as circunstâncias da vida têm um sentido mais amplo, como parte de um aprendizado. A ética pessoal, como me comporto, meus valores, tem consequências, além de uma única vida. E, se tudo isso é verdade, não há condenação eterna, mas há múltiplas oportunidades de evolução. Nós, com estes conceitos, estaríamos dando um sentido à aparente injustiça e ampliando o conceito de esperança futura. A ética mudaria completamente, pois seria basada numa responsabilidade espiritual. A doutrina espírita modifica por completo a maneira de encarar o futuro. A vida futura deixa de ser hipótese e passa a ser uma realidade. O estado das almas após a morte já não é um sistema, mas é o resultado da observação. O mundo espiritual nos aparece em sua plena realidade prática. Não foram os homens o que descobriram com raciocínios engenhosos. Foram os próprios habitantes desse mundo que vieram nos descrever sua condição. Por isso, vemos os espíritos em todos os graus da escala espiritual, em todas as fases da felicidade ou da dor. Por essa razão, os espíritas devem encarar a morte com serenidade. Não é mais apenas uma esperança, não. É certeza. Sabem que a vida futura é continuação da presente, em condições melhores. E isso traz mais confiança
A alma deixa de ser uma abstração, não é uma abstração. Possui um corpo etéreo, definido, é uma individualidade, tem aptidões, percepções. O lembrete dos entes queridos repousa sobre algo real. Já não os imaginamos mais como chamas fugazes, não. Mas sim como seres vivos com forma concreta, que podem estar a nosso redor, já que o mundo espiritual e o mundo material se relacionam de forma constante. Sem dúvida sobre o futuro, o medo da morte perde todo sentido. No momento da morte, tudo se confunde a princípio. A alma precisa de um tempo para reconhecer-se. Sente-se atordoada, como um homem que desperta de um sono profundo. A clareza retorna conforme a influência da matéria se dissipa. E esta duração dessa perturbação varia muito, de horas a meses ou anos. E isso depende de como nós vivemos. Ninguém evolui só por morrer. Então, a dinâmica existencial contrapõe nascimento como uma tese, a morte como uma antítese. Resolvidas pela síntese da reencarnação. Isso gera uma nova tese, um novo ciclo dialético. Na filosofia espírita, concebida por Allan Kardec, baseia-se na observação e a reflexão. Após constatar a realidade das comunicações espirituais, Kardec analisou suas consequências filosóficas e morais, com a ajuda dos próprios espíritos. A teoria da reencarnação é central na doutrina. Ela está principalmente na parte segunda do Livro dos Espíritos. E nós podemos resumir assim: o espírito é imortal e busca continuamente superar sua ignorância. Após de um período de amadurecimento, encarna como ser humano. Ele toma uma matéria, ele vive numa matéria, vive, aprende, interage e cresce. Ao morrer, retorna ao plano espiritual com as experiências vividas. Cada existência nossa, nós vamos adquirindo experiências,
Nós vamos vivendo, vamos aprendendo em diferentes situações, circunstâncias. Nós temos muitas vidas. E em cada uma delas, nós acumulamos experiências vividas. E logo morremos. Mas quando morremos, temos que ter muito claro que morremos sim, mas morre nosso físico, morre nossa matéria perecedera, mas nosso espírito, nossa essência, nosso ser, o que nós somos, se prepara para nova encarnação. Em um ciclo evolutivo inspirado. E essas jornadas de nosso espírito dá sentido à vida. Quando nós nos perguntamos, e que faço eu aqui? Por que eu estou aqui? Por que meus afetos morrem? Por que as crianças morrem? Se nós não compreendemos o ciclo reencarnatório, é quase impossível que não podamos ser seres humanos felizes. O sofrimento, a angústia, a desesperança do futuro, indudablemente nos tornarão seres infelizes, seres frustrados, que não entendemos origem e transcendência da nossa existência. Não podemos ter respostas prontas, porque o ser humano se va desenvolvendo, va adquiriendo su protagonismo do seu caminho. O nascimento e a morte se resolvem na reencarnação. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 8, allí se fala da lei de amor. E diz que o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E diz algo muito importante. O homem, em seu início, só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só sensações. Tem sensações. Mais instruído e purificado, possui sentimentos. E o ponto mais elevado do sentimento é o amor. Quando nós lemos este párrafo no Evangelho, parece que não diz muito. Mas aqui ele fala da reencarnação.
nós, numa vida somente, nós não temos esse processo de instinto, a la sensação, a los sentimentos. Não. Isso leva muitos anos, muitas vidas. Hoje, nós desconhecemos o verdadeiro amor. Nós estamos hoje construyendo, ese amor se construye en múltiples vidas. Nos vamos desenvolvendo os automatismos e os instintos. E pouco a pouco, com a capacidade de decidir, ganhamos discernimento. Nós selecionamos caminhos, aprendemos a raciocinar. Allan Kardec dice que nosotros tenemos que pasar por nuestra razón tudo. Mas como pasar por nuestra razón si no nosotros todavía, agora, recién estamos, aprendemos a raciocinar. Muitas vezes não podemos raciocinar. E estamos vivendo um momento donde já hemos superado os instintos, muitos instintos. Já hemos tratado, hemos modificado nossas emoções, hemos atemperado, hemos podido quitar algumas, como o ódio, o ressentimento, o medo, muitas vezes de nossa vida. Pero todavía estamos em um período de desenvolvimento da razão e da inteligência. Isso ampliará nossa autonomia, elevará nossa consciência. A consciência vai se tornando ciente de si, do mundo, do tempo e da espiritualidade. Nosso livre-arbítrio se expande com a evolução. E isso é o que aumenta a nossa responsabilidade moral. Entanto, nós podamos compreender o ciclo da vida, de nascer, viver, morir, renascer. Nós podemos ser conscientes da nossa responsabilidade de viver. Na pergunta 68 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga sobre a morte. Poderíamos comparar a morte à parada de uma máquina desorganizada? Pergunta Kardec. Os espíritos respondem sim, porque se a máquina está mal ajustada, quebra-se a mola,
Y si el cuerpo está deteriorado, a vida o abandona. Es lógica pura. Una máquina se avería, deja de funcionar. Nuestro cuerpo se envejece. Nuestra biología, nuestros órganos perden su vitalidad. Y nos vamos a morir como ser humano. Mas no vamos a morir como espíritu. No Evangelio segundo o Espiritismo, no capítulo 4, diz que a reencarnação já fazia parte dos dogmas judaicos. Somente com o nome da ressurreição. Os judeus acreditavam que um homem poderia volver a viver a vida, mas eles não sabiam exatamente como. Chamavam a isso ressurreição. É o mesmo que o Espiritismo chama, com mais clareza, de reencarnação. O discípulo de Kardec, Leon Denis, aprofunda nesses temas em o livro O Problema de Ser e do Destino. Ele vê a reencarnação como um caminho à felicidade. Ele vê como uma necessidade de experimentar o bem e o mal como aprendizado, não como castigo, não como culpa. Somente como aprendizado. Ele diz que a prova da vida, as circunstâncias de nossa vida, não é fatalidade, mas sim é uma oportunidade de liberdade. O homem, por sua própria vontade, forja suas correntes, forja seus caminhos. Não é mais que a lei da justiça, a que, no fundo dela, é a lei da harmonia. Ela determina as consequências dos atos que praticamos livremente. Não pune nem recompensa. Apenas mantém a ordem e o equilíbrio do universo moral. É maravilhoso, é desafiante, é conmovedor que nós temos hoje a oportunidade de compreender a lei de justiça em todas su esplendor. Esa ley universal, esa ley de Deus, justicia, amor, fraternidade. Que os homens podamos, através da compreensão da morte e as vidas sucessivas, compreender que Deus não pune nem recompensa. Somente permite que o ser inteligente, que é o espírito,
en su más profunda libertad, sin ninguna fatalidad, pueda vivir en orden, en equilibrio moral y ético con o equilibrio do universo. Muitos científicos de nossa época hoje falam de vida depois da morte. Lá em Espanha, o Dr. Manuel Sansegarra, médico, cirujano, ha tenido múltiples experiencias de vida depois da morte. Ele fala de supraconsciência, estudando suas experiências de quase morte. Diz ele que a física quântica pode oferecer explicações sobre a consciência além da mente e do corpo. A ciência tradicional diz que não há consciência depois do corpo. Que quando o corpo morre, morre a consciência. Mas ele mostra que tudo está interligado, a física quântica, que tudo está interligado por partículas subatômicas em estados de superposição, entrelaçamento, sugerindo que a consciência pode continuar além da matéria. É indudável que há retorno à vida, que os vivos nascem dos mortos, que as almas dos mortos existem. Isso dizia Platão, citando a Sócrates. 5 séculos antes de Cristo. Sócrates dizia que é indudável que há retorno à vida. E que os vivos nascem dos mortos. Dizia que todo aprendizado é recordação. Conhecimento vindo de vidas passadas. A maiêutica consistia em extrair do alma do discípulo as respostas que ele já possuía. Para nós, homens do século XXI, isto não teria que ser motivo de nenhuma dúvida. Temos muitas experimentações científicas onde se estuda crianças que recordam perfeitamente que eles viveram. Então, para o Espiritismo, a morte não representa um fim, mas uma transição natural dentro do processo evolutivo do espírito. O corpo físico morre, mas o espírito eterno
e inmortal sobrevive e continua sua jornada. A reencarnação é a verdadeira lei de amor e de justiça, que permite ao espírito aprender, corrigir, crescer e alcançar a plenitude espiritual. Muchas gracias. Muito obrigado por escutar. Parabéns, Nelly, como sempre nos tens habituado, quando temos o privilégio daqui de ter uma palestra agradável de se seguir, muito bem estruturada e com um pragmatismo grande a endereçar estes dois fenómenos que estão detrás do conhecimento humano que seguiu na busca de respostas para eles durante muito tempo, mais pelas linhas espiritualistas religiosas, mas pelo menos do século XIX a esta parte, já com a entrada também das ciências como o espiritismo, que vem analisá-los e justificar com uma base racional e comprovada que quer a morte não é o fim do ente imortal, que é o espírito, quer a reencarnação é uma evidência que, no mínimo, se comprova de forma indireta pela ciência da observação que recorra à mediunidade, como é o espiritismo, quer também de forma indireta hoje, e tu falaste aí em alguns casos de pedopsiquiatras que estudam casos de memórias de vidas passadas por meninos de tenra idade, alguns com marcas de nascimento compatíveis com a forma como dizem ter morrido, ter desencarnado na vida anterior. Parabéns, Nelly, excelente. Eu já voltarei depois para mais alguns comentários. Para já íamos desafiar o nosso querido Eric para nos dar também a sua opinião. Eric, por favor. Bem, eu posso falar sobre a questão da reencarnação, que é tratado no Livro dos Espíritos, né? Na questão 222, há uma questão que trata sobre isso e da justificação, né, em relação ao princípio da reencarnação, né? O princípio da reencarnação, como foi dito, né, ele existe desde, né, dos gregos antigos, né, de Pitágoras, também Platão, né? Kardec coloca isso na introdução do Evangelho. E o princípio da reencarnação se justifica não só pela revelação dos espíritos, através do controle universal, mas também pela razão, né? É a única convicção compatível com a infinita justiça e bondade de Deus, né? Caso houvesse apenas uma única existência, Deus seria indigno, né? Porque teria feito pessoas em diferentes condições para punir depois, né? Sem uma possibilidade de reparo, né? No inferno, que a gente sabe que não existe. Sem falar das crianças que desencarnam em tenra-idade, né? O que seria feito delas se elas não fizeram nem o bem nem o mal.
E, além disso, a explicação, né, tanto do que foi falado das lembranças, né, que muitas vezes se observa, quanto de certas tendências e habilidades, né, que muitas vezes se mostra crianças que não tiveram instrução aptas à música, por exemplo. Então, tudo isso corrobora a reencarnação, né, essa crença de que há uma série de existências onde a gente progride, né, até chegarmos ao estado de espírito puro, onde não é mais necessária a reencarnação, nesse sentido de progresso intelectual e moral através de provas, né? Você pode encarnar em missão, Eric, mas... eu estou recordando uma frase da Ivone Pereira, eu não recordo, acho que é um livro da mediunidade, que ela dizia: a sociedade de ultratumba e a sociedade da terra são uma mesma coisa. Uma é a continuação da outra, em diferentes fases. La única dificultade es que a primera es invisible y a veces ignorada por la segunda. Y muy razonable eso de Ivone Pereira. No sé, como a vida invisible no aparentemente no experimentamos y ignoramos esa vida, ¿no? Pero de ahí es de donde nos vinimos. Aí está a causa da nossa vida de agora. Nós estamos experimentando as consequências dessa fase que já passou, não? E Deus nos faculta os meios para perfeccionarnos nesta vida corporal. Com justiça nos dá novas encarnações, novas mortes. O tema da morte é muito difícil. Nós não queremos, não aprofundizamos no tema da morte. Por medo, penso eu. O ser humano tem medo a morrer. Mas temos que falar da morte. Se de a morte vinimos, de a morte vamos. E continuamos em outras existências. É parte da evolução, parte do progresso. Senão, as leis morais. Kardec se tomou todo um livro do Livro dos Espíritos para falar das leis morais. E se nós não podemos atingir tudo respecto às leis morais, não estamos fazendo tudo o que nós podemos fazer nesta etapa evolutiva da humanidade. Perfeito. Só concluindo, aqui o trecho que eu citei, né, 222, e vocês podem ver mais do que eu estava falando ali. Excelente, Nelly, Ana, João, muito obrigado. Muito obrigado, Eric, e também, Nelly, por este contraponto, também deste medo à morte, que realmente tem levado o homem a investigar o que é que se passa para lá e a encontrar algumas respostas. Também o Espiritismo a encontra, já aqui a sublinhaste, mas hoje no século XXI vamos tendo também outras áreas de conhecimento que se vão interessando por esse mesmo fenómeno. Vamos agora pedir à Ana também para nos dar a sua opinião. Ana, por favor. Obrigada, Nelly, por esta apresentação sobre a morte e a reencarnação. Houve além de outras, houve duas frases que me soaram bem ao ouvido
e que dos quais eu gostava de comentar. Foi quando disse que ninguém evolui por morrer. E esta é uma certeza e que nós enquanto espíritas, que temos a certeza da continuidade da vida, que a morte não existe, e eu estou muito convicta disso, para mim a morte não me diz nada. A morte do corpo físico, porque é a única que, pronto, o resto não existe. É importante nós dizermos que não evoluímos depois da morte do corpo físico, porque a ideia de que os espíritos ficam mais sábios, o homem depois de morrer fica mais sábio, até fica santo, é místico, é um mito, não é? Porque o homem nem fica santo depois de morrer, quer dizer, fez tantas atrocidades enquanto vida e depois só porque fez algo de bom já vira santo. Ou então porque os espíritos sabem tudo, ou sabem muito, porque já não estão na vida física. E aqui marcou-me quando disse que ninguém evolui por morrer. Uma outra questão que eu também fixei foi a natural morte do corpo físico. Quando vamos envelhecendo, os corpos, os órgãos vão falindo, há toda uma decomposição, o fluido vital vai-se perdendo e a morte quase que é natural, o corpo físico quase que de forma natural entra nesse processo da morte, da falência dos órgãos. Mas quando é desta forma e pela idade e até mesmo por alguma doença, nós vamos aceitando de alguma forma todo esse processo que já sabemos que termina com a morte. Mas quando é um jovem em plena idade ou quando é uma criança ainda muito em tenra idade, aí é que fica a questão. E nós, aqueles que aparentemente não conseguem perceber a vida futura nem a imortalidade da alma, porque são talvez um pouco mais materialistas e porque nós dizemos que são os nossos, não é? Quando é a morte de um jovem ou de uma criança, lamentamos sempre o facto de alguém com menos anos de vida física, para nós já é um lamento. Pois esquecemos-nos que tanto uma criança em tenra idade, de 3, 4 anos, 5, 6, 7, ou de um jovem entre os 14 e os 20, 25 anos, são espíritos milenares. Não têm aquela idade física. A idade do corpo físico é uma coisa. As várias existências do espírito, ou da alma, se quisermos, essas são milenares. E quando, por circunstâncias que nós não temos como saber, mas deduzimos, quando um jovem ou uma criança morre, vamos dizer assim, ou desencarna em tenra idade, é porque esse espírito lhe foi necessário aquele tempo de vida física foi necessário ao espírito. Ele renasceu já com não digo determinado, porque não há determinismo, não há o destino, mas houve uma necessidade daquele espírito de reencarnar com aquele X tempo, por uma prova, talvez até para completar uma existência anterior, mas principalmente para prova, para aqueles que estão e que ficam e se questionam, inclusivamente, podem-se questionar porque é que um jovem, porque é que uma criança de tenra idade morre, qual é a razão. E às vezes estas questões levam a que as pessoas procurem centros espíritas, procurem respostas, não conseguem encontrar o seu equilíbrio, não conseguem perceber o porquê é que um ente querido, tão querido, tão jovem, uma criança tão alegre, tenha morrido de forma às vezes trágica, ou então uma doença, e fica-se amargurado. É um lamento, é uma dor que custa a sarar e se calhar até nunca sara, porque um filho,
pronto, os filhos são nossos, a gente sabe que os filhos não são nossos. Mas essa é uma dor que marca muito os pais, e nós vemos pais em grande sofrimento, vidas, continuidade de uma vida, em luto, em dor pela morte de um filho ou recém-nascido, ou com uma idade mais jovem. E temos que, pelo menos eu penso que é dever do espírita, e aqui que nós estamos a falar para o mundo, e hoje para o Uruguai também, referir que não foi uma morte em vão, não é um castigo para ninguém, não é uma fatalidade, foi necessidade daquele espírito para continuar todo o seu processo evolutivo. Tinha que reencarnar por aqueles determinados anos. Às vezes vêm já com doenças, graves. Se calhar houve uma necessidade de fechar um ciclo de uma doença. Quizás numa existência anterior houve alguma negligência e aquela criança morreu e ainda haveria de ter mais uns anos de vida. Veio para completar essa reencarnação. Quando são assim mortes prematuras, se calhar vêm, eu estou a dizer se calhar porque não há certezas, mas daquilo que vamos estudando e daquilo que vamos deduzindo, vêm para completar reencarnações anteriores, vêm para provar e vêm muitas das vezes para que os próprios questionem, os próprios familiares, o porquê. E às vezes o porquê leva-nos a estas certezas da imortalidade da alma. E nós temos aí as reuniões mediúnicas, e aqui no estudo da Revista Espírita temos falado muito sobre isso, ainda ontem as evocações que aqui estudamos a Revista Espírita. E os espíritos dizem-nos precisamente isso. Eu fui infeliz, mas foi preciso aquele tempo porque me era necessário, porque era uma prova que eu tinha que concluir, que eu tinha que superar. Por isso, a morte nunca poderá ser vista como um castigo, mas sim como um fim de um ciclo da vida do espírito, de uma existência física da vida do espírito, porque a vida é só uma. O espírito tem muitas experiências na vida física. E quando nós ainda não conseguimos assimilar que a vida verdadeira, a vida real é espiritual e não a física, custa-nos aceitar a partida daqueles que partem, dos nossos entes queridos. Mas ainda deve custar muito mais àqueles que partem verem-nos sofrer pela incredulidade e pela falta de fé da vida continua. Por isso, obrigada, Nelly. É importante falarmos aqui, desmistificar que a morte não existe. E nós temos aí a prova, mais do que prova, nós temos, os espíritos estão constantemente ao nosso lado, por vezes fazem-se sentir, intuem-nos, e não fazia sentido, como o Éric disse, e a Nelly muito bem, não fazia sentido só uma única vida e depois uns serem aparentemente mais felizes, outros terem uma vida tão, tão desgraçada, as guerras, a fortuna, a pobreza, não fazia sentido. Uns terem uma inteligência superdotados e outros não terem inteligência nenhuma, só por uma existência, só por uma vida. Não havia justificação para que nós, inclusivamente, vivêssemos, porque não fazia sentido. Obrigada, Nelly, foi um gosto ouvi-la mais uma vez. Obrigada. Obrigada, Ana. Eu penso que é um grande desafio para nós, os espiritistas, falar da morte e da reencarnação. Nós temos a obrigação de comunicar e temos a obrigação de fazê-lo cada vez melhor, que a morte não representa o final, não é nenhum final. A morte é uma transição natural dentro de um processo evolutivo do espírito. O corpo físico morre, mas o espírito é eterno, é imortal, sobrevive, continua sua existência no plano espiritual. E esta visão da morte vai a eliminar o medo da morte. Pues la vida no se interrumpe, a vida cambia de forma y de lugar.
Y la reencarnación es el medio porque el espíritu progresa moral e intelectualmente a través de múltiples vidas. El alma va corrigiendo errores, va aprendiendo lecciones, va desarrollando virtudes. Entonces, cada existencia representa una oportunidad para nos avanzar no camino hacia la perfección. No podemos esquecer de que nuestro camino es la perfección y que la justicia divina, que no tiene ni premios ni castigos eternos, nos ofrece, nos da experiencias reeducativas y cada uno de nosotros, cada espíritu, va a enfrentar según sus necesidades, según sus méritos. Para el espiritismo, a morte debería ser un pasaje libertador del alma, porque, como eu dije, ¿no? La reencarnación es la ley de amor y justicia que permite al espíritu crecer, poco a poco, sim, muita vida, sim. E eu penso, Ana, que tanto tenemos que explicar a una persona que se acerca a un centro espírita, morró joven por tal o cual cosa. No lo sabemos por qué morró joven. Morró. Lo que tenemos que explicar es que no morró, que no está muerto. Tenemos que explicar que lo que se fue a biología, mas él está vivo. Y nosotros nos decimos una crianza, un adolescente, no, un espíritu. Un espíritu retornó a vida espiritual para luego voltar, para luego ter la oportunidad de continuar su camino con plenitud espiritual, con comunión con Dios, darle el entendimiento do divino, da fe, do futuro, da esperança. Porque ante a morte, muitas pessoas caem no desequilíbrio, da desesperança, da falta de fé, somente porque não compreende a verdadeira existência de ser. E o Espiritismo tem um compromisso muito grande de falar com as pessoas e explicar, falar de as vidas múltiplas, nosso espírito corrigindo sus erros, aprendiendo lições e esquecendo de todo lo que pasó, esquecendo de todo lo que ya aprendeu. Y eso es justicia de Dios. No recordamos por qué, pero hay una conciencia activa, espiritual, que muchas veces nos dice, nos da pequeños luces que dicen, puede ser que por eso yo estoy aquí. Entonces, cambiar o sentido da morte, unindo as vidas sucessivas como parte de nossa plenitude espiritual e nossa comunhão com Deus. Deus, o Deus do Espiritismo é todo amor, é todo bondade. Então, a vida e a morte é uma porta à esperança. É
é um umbral à transformação do ser. Nascimento e morte não são ponto final. Tampouco são começos absolutos. Nossa vida é uma oportunidade. Nós estamos agora num cenário de aprendizagem, de crescimento, de reparação. E em cada encarnação nós temos que compreender mais plenamente a nós mesmos e ao amor universal. A morte não é uma pérdida, é retorno do espírito a seu estado natural. Ali ele evalúa seu progresso, ele se reencontra com seus seres queridos desencarnados e ele se prepara para novas experiências que aún necesita. El sentido de existencia no se agota en el sufrimiento ni en la despedida. Todo tiene un propósito, un plan hay un plan mayor en marcha que está guiado por la ley de justicia, de amor y evolución. Entonces, la esperanza no se basa en evitar morir, evitar falar da morte, sino en comprender que todo forma parte de un proceso más amplio, un proceso que está lleno de un sentido, que encierra una verdad reconfortante. Si nos vivimos y nos morimos conscientemente, cada paso nuestro, cada experiencia de la vida, incluso a más difícil, nos acercan a una luz mayor y sin duda eso es un motivo de esperanza. Yo pienso que gracias a la bondad de Dios que nos temos un olvido de nuestras vidas pasadas, nos compromete a vivir el tiempo presente, ¿no? A no descuidarlo, a vivirlo intensamente. Y en consecuencia, no comprometer nuestro tiempo futuro, no comprometer nuestra evolución y nuestro progreso. Tener conciencia da morte e da reencarnação é um compromisso forte com o universo e com nós mesmos para evoluir, para progressar. Excelente, Neri. Nelly, mais estas achicas que aqui nos trazes, que resulta efetivamente daquilo que o Espiritismo já nos ensina e vem de alguma forma estabelecer a ponte entre o conhecimento antigo, que se baseava fundamentalmente nas correntes espiritualistas religiosas, buscando estas respostas, e o conhecimento atual em que, por via das experiências quase morte e das memórias de vidas passadas em meninos de tenra-idade, também nos vão trazendo evidências quer da sobrevivência da alma à morte, quer da reencarnação. E para fechar este ciclo de comentários, eu gostava de vos convidar para uma viagem na história e passarmos rapidamente sobre as pontes que o Espiritismo consegue estabelecer para trás, para as justificações religiosas dos grandes 5 grupos religiosos do mundo atual, a saber, cristianismo maior, islamismo,
o que vem a seguir. Temos depois o hinduísmo, que é a mais antiga delas todas, o budismo e o judaísmo, que junto com o cristianismo e o islamismo são as três abrâmicas. Vamos então mergulhar um bocadinho na história. Se olharmos para estes 5 grandes grupos religiosos, e como já acabamos de referir, a mais antiga religião que se conhece é a do hinduísmo, que depois vai dar origem ao budismo mais tarde, mas estamos a falar há 7.000 anos esta parte, 5.000 anos antes de Jesus. E as religiões nascem todas para dar resposta a inquietações do homem, como seja, se existe um Deus. Começou-se por pensar que existiriam vários, nomeadamente o hinduísmo, politeísta. Hoje, as religiões mais recentes, todas elas advogam a existência filosófica de apenas uma causa primeira, é um Deus, como é o caso do espiritismo. E isso aqui nós podemos ver que, no mínimo, as abrâmicas, que seguem o mesmo Deus, têm esta ideia. E o espiritismo também. O espiritismo olha para a questão de forma filosófica e não se pode aceitar que haja vários deuses, porque caberia sempre a pergunta, então, e quem é que criou o outro? Portanto, é pela metafísica, pela busca das causas primeiras, chega-se a uma ideia de um Deus único. Mas, vá lá, dos grandes grupos, temos as abrâmicas, nitidamente um Deus único, sendo que as mais antigas, como seja o hinduísmo, começaram por ser politeístas. No entanto, foram sofrendo atualizações e hoje o politeísmo é, na nossa opinião, uma das mais tolerantes. Aceita não só o politeísmo, como o monoteísmo ou a ideia de não existir Deus. Quanto ao espírito, realmente todos os grupos buscaram sempre essa resposta, porque nasceu daí mesmo. A primeira questão não foi tanto se existe uma causa primeira, mas é o que é que me ocorre após este período em que eu estou consciente, porque viam as pessoas morrer ao lado, o que é que se passa? E então a busca da resposta, se há um ente que sobrevive à morte, dominou sempre o pensamento espiritualista e nomeadamente religioso. Assim que vemos destes 5 grandes grupos religiosos da atualidade, todos eles têm uma resposta para a existência de um ente que sobrevive à morte, seja com o nome que se lhe quiser chamar. O espiritismo aqui olha para este ente derivado do princípio inteligente e com duas variações. É o princípio inteligente propriamente dito, a alma, que pode ser um ser simples, ou o espírito, que pode ser um ser duplo, nos períodos em que precisa reencarnar, precisa se munir de um perispírito e dar origem ao espírito. Mas todos os outros, chamando-lhe o nome que chamarem, todos admitem e creem, nem que seja por um ato de fé, que sobrevivemos após a morte. Já a questão da reencarnação, a coisa já é diferente. Reencarnação, tal como a Nelly aqui nos falou, e como o espiritismo advoga, já só os grupos religiosos mais antigos, a aceitam, que é o hinduísmo e é o budismo. As outras, é como a Nelly disse, fala-se em ressurreição, por exemplo, no cristianismo, fala-se em ressurreição, mas depois dá-se interpretações
é uma ressurreição, mas não é um voltar à vida física, é ter apenas uma existência física e depois estar uma imensidade na eternidade até um dia que se chega ao juízo final e então se ressuscita. Esta ideia de voltar à matéria, realmente encontramos-la quer no budismo, quer na sua filha, digamos, o hinduísmo. E claro, nas outras bases filosóficas que o espiritismo estuda, a comunicabilidade dos espíritos e pluralidade dos mundos, não encontramos pontes nestas correntes espiritualistas. Mas também o tema de hoje é morte e reencarnação, assim que nos ficamos por aqui. Num segundo momento, isto era um primeiro, falar-vos das respostas espiritualistas religiosas ligadas à antiguidade. Depois vem no século XIX, começa a haver esta abordagem científica a estas questões, iniciada pelo espiritismo olhado como filosofia e ciência, porque também o caso das irmãs Fox, que é considerado como a raiz dos estudos espíritas, bem, teve uma primeira divergência para uma religião espiritualista. Mas olhando para a rama do espiritismo enquanto filosofia e ciência, quer a Nelly, quer os amigos aqui já nos foram falando de referências da codificação fundamental, onde nós podemos ir buscar esclarecimento sobre este assunto. Quaisquer uma das 11 obras da codificação fundamental contêm informação sobre isto. Foram aqui citadas várias. Vamos só recordar-vos uma de iniciação e uma que, não pertencendo à codificação fundamental, é porém da autoria de Kardec, que tem um resumo interessante. Comecemos pela obra de iniciação que, a nosso ver, é a primeira por onde se deve começar a estudar o espiritismo, que é o resumo da lei dos fenómenos espíritas. Nessa obra, que tem esta subdivisão, isto numa capa física aqui em Portugal, é esta que aqui está, mas ela está disponível na internet, todas estas 11 obras estão disponíveis na internet para descarga. Mas esta, que é das 3 de iniciação, é a mais recente, sai em 1864, é a mais pequenina também, lê-se em 10 minutos, tem 42 parágrafos, é subdividida nestes capítulos que aqui vemos. Um primeiro que fala exatamente destes temas do espírito, da morte, da alma, enfim. Depois fala nas manifestações espíritas, nos médiuns e reuniões mediúnicas. E aqui, logo neste primeiro capítulo, reparai o conjunto de assuntos que lá vem. Fala da morte, olha, tem ali um parágrafo reservado à morte. Tem um parágrafo reservado aos espíritos, ao estado dos espíritos, à localização dos espíritos, às percepções, às afeições, à sabedoria, e tem um em particular que só com o advento da ciência para o estudo destas questões é que acaba por ser detalhado, que é a constituição do homem e a sua a sua subdivisão, digamos assim, que em que ele pode ser espírito, pode ser um ser simples, pode ser um ser duplo ou pode ser um ser triplo, consoante ele está encarnado ou desencarnado. Vamos ver brevemente o que é que lá nos é dito. Quando a alma está unida ao corpo, durante a vida, ela tem duplo envoltório, um pesado, grosseiro e destrutível, que é o corpo, outro fluídico, leve e indestrutível, chamado perispírito. Ora, esta questão não a vemos tratada por nenhuma das correntes espiritualistas religiosas, porque estas, já ao afirmar uma coisa destas, para uma corrente filosófica e científica, tem que
fazer assentar estes postulados em experimentação. E a experimentação no Espiritismo, como sabemos, é obtida através da concordância de opiniões que se recolhem dos espíritos, daqueles que efetivamente neste momento estão conscientes que não estão no nosso mundo, atravessaram uma morte recente e nos podem falar dela, porque nós não nos recordamos da última, veremos a passá-la em diante. Para iniciar, logo numa obra de iniciação, encontramos isto para aqueles que queiram ver de uma forma resumida o que é que o Espiritismo nos comunica. E depois, ao longo das outras 10 obras, encontramos sempre presente estes dois temas. A morte ligada à sobrevivência da alma, que pode constituir-se como espírito se volta a reencarnar, e a reencarnação. Agora, dentro do Espiritismo, mas já não é da codificação fundamental. Digamos que consideremos-la codificação complementar. Mas é da autoria de Kardec. Obras póstumas, nas obras póstumas, que é uma obra que sai 21 anos depois de Kardec desencarnar e resulta da aglutinação de todos aqueles apontamentos que ele tinha em cima da mesa, aqueles estudos que ele estava a fazer, e é coligido isso e publicado sob o título de Obras Póstumas. Também está disponível na internet para os amigos poderem baixá-la. Das obras póstumas, ela está constituída por estas 3 divisões que aqui encontramos. Começa por uma biografia e discursos que foram proferidos no funeral de Kardec. Depois tem um capítulo reservado a questões doutrinárias e um capítulo reservado às questões da missão e constituição do Espiritismo. A missão de Kardec é a constituição do Espiritismo. Neste capítulo, reservado aos aspectos doutrinários, há aqui vários. Eu só vos queria chamar a atenção para um que fala das alternativas da humanidade e que, de uma forma resumida, nos mostra o que é que o Espiritismo advoga como resposta a estas questões todas que têm sido abordadas na palestra. Doutrina espírita ou princípio inteligente e independente da matéria. A alma individual pré-existe e sobrevive ao corpo. O ponto de partida ou de origem é o mesmo para todas as almas, sem exceção. As almas ou espíritos progridem mais ou menos rapidamente, mediante o uso do livre-arbítrio, pelo trabalho e pela boa vontade. A vida espiritual é a vida normal, a vida corpórea é uma fase temporária da vida do espírito. O espírito progride no estado corporal e no estado espiritual. O estado corpóreo é necessário ao espírito, até que haja galgado um certo grau de perfeição. E de cada vez encarna com o progresso que haja realizado em suas existências precedentes e na vida espiritual. Quando, num mundo, alcança tudo o que aí pode obter, deixa-o para ir a outros mundos, intelectual e moralmente mais adiantados, até à perfeição de que é suscetível a criatura. A punição que sofrem é consequência do seu endurecimento no mal, de sorte que, com o perseverarem no mal, eles se punem a si mesmos, mas a porta do arrependimento nunca se lhes fecha e eles podem, desde que o queiram, volver ao caminho do bem e efetuar, com o tempo, todos os progressos. Então, amigos, de uma forma resumida, aqui está como o Espiritismo encontra as respostas para estas questões que o homem desde a antiguidade procurou com as religiões. E aqui vemos exatamente como encaixa também a reencarnação nesta alternativa para a humanidade, aceitando necessariamente que tem que haver um ente sobrevivente após cada período encarnado, que é o espírito, mas que vai progredindo não só na erraticidade, mas também voltando a encarnar. Por último, e mais recentemente, o terceiro ponto que eu vos queria trazer são as evidências das ciências de hoje, as ciências mais tangíveis, mais materialistas, nomeadamente
no domínio das neurociências, em que fenómenos hoje constatáveis com os equipamentos que se vão tendo para determinar os sintomas de vida do ser humano, permitem determinar-se quando é que um ser está clinicamente morto, portanto, e então, a partir daí, se consideraria que para as ciências mais mecanicistas seria o fim, mas aí encontram-se hoje fenómenos chamados experiência quase-morte. Comum é, por exemplo, situações de coma, ok? Paragem cardíaca seguida de paragem cerebral, comprovada uma por eletrocardiograma, outra por eletroencefalograma ou ressonância magnética, e há pessoas que se recordam nesse período em que o cérebro já estava parado, condições protocolares de morte no século XXI, ainda registram memórias, e constata-se isto por aqueles que retornaram, que positivamente ressuscitaram, voltaram a ser recuperados. Então contam-nos memórias nesse período em que já havia pouca atividade cerebral. Isso prova que a consciência não local, como também já dizia a Nelly. Quanto à reencarnação, são as ditas experiências de meninos que com pouca idade, até aos 6 anos de idade, se recordam de vidas anteriores e vêm com marcas de nascimento. Vamos ver um caso e outro, olhar para um caso de coma que é muito corriqueiro hoje em dia, e alguns casos resultam desta maneira e prova que realmente, enquanto se estava em coma, há ali um ente qualquer que registra memórias. Ora, se o cérebro, como se dizia nas abordagens mais mecanicistas das neurociências, o cérebro é o produtor da consciência, então se o cérebro já está morto, já está parado, como é que aquele ente ainda registra memórias? Então não é o cérebro que é o produtor da consciência, o cérebro é apenas uma interface, um meio de comunicação. Quem produz a consciência é um outro ser, é que eles chamam consciência não local, espírito, enfim, alma. Vamos olhar para um caso de coma e vermos o que é que são esses fenómenos das ditas experiências quase morte. Olhemos para este caso, acho que ocorreu em 1997. Julie Papievis. In 1997, Julie Papievis was involved in a horrific car accident. She was 29 at the time and was driving home from a shopping trip when a young driver jumped a red light and crashed into her car at 50 miles an hour. The impact was huge and Julie's brainstem was injured and her body began to die. She was pulled from the wreckage, unconscious, unresponsive, and had no detectable pulse. When brain scans were conducted, they revealed no brain function and doctors couldn't see any way she was going to survive. Julie remained in a coma for several weeks and her family refused to give up hope that she would recover. They prayed for her survival, and against all odds, and to the astonishment of doctors, Julie woke up just 6 weeks after the accident. She was very limited physically, unable to eat, hear properly, or control any of her bodily functions. But when waking, she believes there was a moment when she had died and saw a glimpse of heaven, and this is how she described it. It was so vast, and there was no real beginning or end to it. It was just perfect peace. I knew that I was there, in that place, because I was dead. I knew that, and I was not afraid. I was not afraid to be there, I was happy. It was like I was home and I wanted to stay there. Julie also recalls seeing her deceased grandmother who was telling her to go back, saying, "Your body will heal, go back and be happy." Julie is convinced she had died just long enough to experience some kind of afterlife, with her next memory waking up from her coma. Julie started the long road to recovery and doctors are amazed at how far she has come. So was her vision just a dream, or do you think her mind or spirit did really go somewhere? It's interesting that if it was all in her mind, that despite her brain being practically non-functional, she was still able to visualize what she believes was an afterlife. Estes casos começam a atrair a atenção de quase todos os neurocientistas da atualidade. Há livros interessantes, como por exemplo há investigadores interessantes, Pim van Lommel, um cardiologista, tem uma obra
consciência no além, que vos recomendamos. Tem um relatório de um estudo que levou 40 anos, em que de 300 e tal casos que ele estudou, há 62 que resultaram como experiências quase morte, e ele tem-nos todos registados quais são as percepções que tinham, etc., mostrando exatamente que, afinal, há um ente que sobrevive à morte e mantém a consciência. O espiritismo, claro, vai muito, muito além da experiência quase morte, isso aceita tranquilamente, mas o espiritismo também afirma com certeza que os outros 200 e tal que não ressuscitaram também estão vivos. Mas, claro, temos que utilizar outra ferramenta que não utilizam as ciências mecanicistas ou as neurociências. Temos que utilizar a mediunidade. Por fim, evidências da reencarnação, como vos dissemos, são hoje estudadas por pedopsiquiatras ao observarem casos de meninos que se recordam de uma vida passada com muito pouca idade, até aos 6 anos de idade, e que vêm com marcas de nascimento compatíveis com a forma como ele, nas suas memórias, descrevem ter falecido, por exemplo, na vida anterior. Vamos ver este caso de um menino que renasce na mesma família. Digamos que era seu avô, ok, ele era avô, morre, depois renasce como neto. Portanto, morre antes de renascer como neto. E ele renasce com uma marca de nascimento no coração, que é o sítio onde ele, enquanto seu avô, teria recebido um ferimento de bala, que ele era polícia, e vem agora com uma malformação congénita. Vamos ver este caso, estudado pelo professor Jim Tucker, norte-americano. Pela primeira vez, estas marcas de nascença dão uma prova física verificável que sugere reencarnação. Pensacola, a casa de Maria Hagdorn. Ela tem 2 filhos, Mia, de 2 anos, e Ian, de 5 anos. Ian está muito doente. Seu filho sofre de uma rara doença do coração. Quando se esforça demais, fica sem ar e desmaia. Ian sofreu 6 cirurgias antes de fazer 4 anos. Ian had underdevelopment of the pulmonary valve, which is the artery right here we see in this drawing, and that caused the right side of his heart not to develop as well. And what that leads to is a lack of oxygen in his blood. So it's a condition where he is essentially suffocating because not enough oxygen is delivered to the brain and to the rest of the body. O que traz Jim aqui é um evento que ocorreu 1 ano antes de Ian nascer. My dad was a police officer, and he walked into Radio Shack, and he could tell something was going on. 2 guys up at the front desk pulled a machine gun out of their overcoat and pointed it at the manager. And my dad pulled his revolver and said, "Drop your weapons, I'm a police officer." And somebody was shooting him quite immediately after he said that. Where tall people get lightheaded. Jim e Maria revêem a autópsia do pai. A causa da morte se destaca para quem a lê. Seu pai morreu devido a uma artéria pulmonar rompida causada por um tiro. A mesma artéria que faz Ian sofrer. Mas algo mais estranho aconteceu. The first time was when he was about 3, and I was doing some work in my office, and he was making quite a bit of noise, and I had threatened him with a spanking if he didn't quiet down. And he stood there and looked at me and said, "When you were a little girl and I was your daddy, lots of times you were bad and I never spanked you." Growing up, we had 2 cats, a black cat and a white cat, and the black cat was Maniac, and the white cat was Boston. So one day I was doing something, and Ian came over to me and he said, "Mom, when you were a little girl and I was your daddy, what was my cat's name?" And I said, "Maniac?" And he said, "No, the white one."
And I said, Boston? And he said, I used to call him Boss, right? So he knew the color of the cats, and he knew the nickname that only my dad used to call Boston. A correlação entre a doença e a lesão mortal do pai removeu todas as dúvidas. The birthmarks are something that's completely objective, and it's something that it's beyond memory or beyond chance. Então, queridos amigos, avaliai por vocês. São evidências do século XX, XXI, e que seguem esta linha científica agora, já das outras ciências, que, ao lado do espiritismo, vêm interessar-se por todas estas questões. Bom, a nossa querida amiga Nelly teve que ausentar-se um pouco mais cedo, mas nós temos aqui duas perguntas que vamos aqui colocar e entre nós tentar responder. Temos aqui a nossa amiga Sónia Viegas, que quando a Nelly falava das questões do amor, reencarnação é amor, etc., ela nos deixou esta pergunta: mas será que no estado evolutivo em que ainda nos encontramos já sabemos realmente o que é amar? Amigos, algum de vocês quer dar pontapé de saída a esta pergunta? Estava a ver se o Érico avançava, mas não quero avançar. Olá, boa noite, Sónia. Esta questão de amar tem muito que se lhe diga. E, no meu ponto de vista, hoje nós ainda não sabemos amar. Nós temos o sentimento de posse, o de amar verdadeiramente incondicional, esse não temos. Nem mesmo quando nós dizemos que amamos os nossos filhos incondicionalmente. Porque se nós já tivéssemos esse conceito do amor em nós, esse sentimento natural, vou dizer o sentimento natural em nós, certamente já não estaríamos nesta existência com nesta evolução. Estaríamos em outra existência já mais evoluídos. Porque nós estamos para aprender o que é amar. Nós temos que nos amar primeiro para podermos compreender o que é o amor em nós. E às vezes enganamos-nos ou equivocamos-nos do que é o amar-nos. Amar-nos é aceitar-nos com as condições todas em que nós temos. Amar-nos não é o corpo físico, mas amar a nossa essência, amar-nos como espíritos, amar-nos como seres divinos, amar-nos no sentido de que a nossa existência nós já compreendemos qual o porquê dela. Então amamos-nos, e quando nos amamos nós cuidamos-nos para nos melhorarmos. Nós cuidamos da essência que somos, a essência espiritual, para nos melhorarmos. E isso é que é o amor. Para mim, esse sim é o verdadeiro amor. Não é cuidarmos do nosso corpo para parecermos melhor. É amar a nossa essência, melhorar a nossa essência para podermos progredir. E esse amor penso que ainda não existe em nós. Existe, sinceramente, existe o amor aos filhos, o amor ao próximo, nós ainda não conseguimos. Nós colocamos alguma compaixão, nós somos capazes de socorrer o próximo, mas não há ainda esse sentimento de amor, porque, mais uma vez, se houvesse já em nós, e se fosse natural esse sentimento de amor, não estávamos já nesta fase evolutiva em que nos encontrávamos, estaríamos muito mais acima, porque ainda estamos num planeta, num mundo de provas e expiação. E o amor, esse sentimento de amor, é precisamente a necessidade de pormos à prova esse sentimento que ainda não conseguimos elaborar de forma natural. E isso vê-se dia a dia pelos nossos pensamentos, basta abrirmos a televisão e vermos uma situação menos agradável e nós não temos amor, aquele amor de compaixão nem pela vítima nem pelo agressor. Temos sentimentos ainda muito, muito negativos e alguns até com sentimentos de vingança e de ódio. Por isso o amor ainda não existe, da forma como eu entendo o amor, ainda não existe.
de forma natural no mundo de provas e expiação. Pode existir o entendimento, o sentimento, mas de forma natural que nós saibamos nos já amar e amar o próximo, penso que não. Muito obrigado, Ana. Sobre esta questão, eu estou de acordo com o que a Ana nos diz, mas gostaria de lembrar que falta-nos referência. A Sónia faça esta pergunta para si própria. Consegue definir o que é amar? Portanto, nós podemos eternamente dizer que já amamos ou eternamente dizer que ainda não amamos. É um pouco como o progresso. É certo que quanto mais progredirmos, entendendo que amar-nos faz parte do progresso moral de bem proceder, então melhor amaremos. Porém, o que é a perfeição? Não conseguimos definir. Não conseguindo definir, torna-se difícil nós darmos uma resposta mais exata. Mas sim, podemos deixar este sentido de amaremos, hoje amamos de certeza melhor que há 3 ou 4 encarnações anteriores, mas continuaremos sempre a amar melhor. Temos aqui uma outra questão, esta até solicitando o Eric, se ele por acaso ouviu falar deste caso. A nossa amiga Márcia Carneiro pergunta: como deve ficar o espírito cujo corpo não pôde ser sepultado, pois os assassinos disseram que o trabalho ainda não estava terminado e eles iriam sequestrar o corpo para fazer o que era, segundo eles, o merecimento do desencarnado. Isto aconteceu hoje aqui no Rio de Janeiro. Não sei se o Eric está ciente disso. Eric, o que é que tu podes responder aqui à nossa amiga Márcia? Bem, o espírito, né, não tem sofrimentos físicos depois de desencarnar, ele só tem sofrimentos psicológicos, né? Então, o que ele vai experimentar, o estado de perturbação, né, que ele vai experimentar, vai depender do apego que ele tinha à vida material, né, e também do gênero de morte. Kardec fala no capítulo, na segunda parte do Céu e Inferno, né? E mais ainda do estado moral do espírito, né? Então, quando Kardec fala que, por exemplo, às vezes o espírito sente os vermes roendo, né? Ou, sei lá, se o espírito for cremado, ele pode ter alguma repercussão, entre aspas, no sentido psicológico, né? Do espírito ainda, às vezes ele ainda acha que está vivo, né? Ele ainda se confunde com aquele corpo ali. Então, se o espírito for apegado ao corpo, ele pode ter alguma impressão, né, do que for feito com o corpo depois. Mas isso não é um sofrimento físico, é uma questão psicológica do espírito, né? Por isso que tem algumas pessoas que determinam datas para, por exemplo, só pode cremar depois de 3 semanas. Isso não faz sentido pelo espiritismo, porque o período de perturbação do espírito é relativo, né? Tem espírito que se desprende do corpo rapidamente, outros demoram mais. Então, isso não é uma questão física, é uma questão moral do espírito, né? E aí, o caso individual não dá para dizer, né? Só evocando o espírito, mas a gente sabe, a regra geral é essa, né? O estado de perturbação do espírito vai depender principalmente do apego que ele tinha em vida às questões materiais, né? Então, vai depender disso. Muito obrigado, Eric. Ana, tu queres dizer alguma coisa? Sim. Em relação a esta questão, não me vou pronunciar, porque o Eric já disse tudo, mas apenas faço aqui um pequeno apontamento. Onde é que aqui vemos o amor? Aqui vemos que ainda vivemos da barbárie. Por isso, onde é que nós podemos dizer que já amamos e que sabemos o que é o amor, com exemplos destes? Por isso, está tudo dito, mas é a perturbação que o espírito vai ter em relação à sua vida física,
E olha, é precisamente que a Márcia e todos nós orarmos para este espírito, para que ele possa ser de alguma forma envolto em fluidos que o afastem, se calhar, desta imagem e do seu corpo físico. É aquilo que nós podemos fazer. Muito obrigado, querida Ana. Estou de acordo convosco, com aquilo que o Éric também aqui trouxe. A Márcia, creio que depois vai entrar em contato com o Éric, até com um e-mail e detalhes, segundo o que ela aqui diz. Há aqui uma outra última pergunta, que é o nosso amigo Rangel Daniel. Esta é uma pergunta que já nos mereceu aqui uma análise sistémica da codificação fundamental sobre este assunto. Temos aqui falado várias vezes a diferença entre homem, alma, espírito, ser simples alma, ser espírito, ser duplo espírito, ser triplo homem. Dado o adiantado da hora, Rangel, nós vamos colocar aqui no chat, vamos colocar aí o link de uma conferência que tem por título Análise Sistémica da Codificação Fundamental no que tem a ver com o perispírito. Encontra em YouTube, onde endereçamos exatamente este assunto. Para ficar com uma ideia visual dessa conferência, aqui a temos. Estamos só aqui a projetar, portanto é esta, uma análise sistémica da codificação fundamental. Encontra aqui nos nossos canais, em quaisquer um dos nossos canais, e mesmo também em Facebook. A mesma coisa, é uma questão de procurar. Grosso modo, é tão simples como 1, 2, 3. A alma é o ser por excelência. É um ser simples. É o princípio inteligente na sua maior essência. Mas quando precisa de encarnar, tem que se transformar em ser duplo. Porquê? Porque vai somar-se-lhe um outro elemento. Segundo elemento, 2. Perispírito, que é uma interface para se unir a um terceiro elemento, que é o corpo, e aí está encarnado. Então, quando estão os três juntos, temos um ser triplo chamado homem. Quando o homem desencarna, mas ainda vai ter novas encarnações, e se for naquele próprio mundo de onde saiu, a última encarnação, mantém este invólucro, este primeiro invólucro da alma. Mas se for para outro mundo, perde este invólucro. Tem quem que ao chegar lá vai recuperar um invólucro característico, porque é semimaterial desse mundo. E durante este tempo ele fica apenas um ser duplo. Mas um ser duplo que é constituído por dois elementos, alma e perispírito, ok? Volta a encarnar, volta a ser triplo. 1, 2, 3. Mas quando desencarnar pela última vez, já não precisa de voltar a encarnar porque as encarnações são finitas. Portanto, sai corpo e perispírito para quê? Fica ser simples alma. A alma é por excelência o ser, o que pode existir autonomamente. Os outros não conseguem. O espírito, o perispírito, não consegue existir autonomamente. O corpo não consegue existir autonomamente. Portanto, a alma é o grande foco, que depois, ao revestir-se de invólucros, dá origem a outros seres. Bom, isto é uma resposta rápida, estamos à sua disposição para podermos, até pelo chat, continuar a conversa, mas veja esta palestra que nós enviamos. Bom, queridos amigos, estamos no final do nosso tempo. Mais uma vez, temos pena que a nossa querida Nelice tenha que ter saído. Foi uma maravilha tê-la aqui de novo. Vamos terminar os nossos trabalhos da mesma forma como começamos, e para isso eu ia pedir ao nosso companheiro Éric que nos conduzisse neste finalizar dos nossos trabalhos. Éric, por favor. Obrigado, Ana e João. Só antes da prece, esse capítulo 2 do Caos Espiritismo, ele explica bastante essa questão do homem como ser triplo, né, que fala, e o espírito como ser duplo. Enfim. Então, vamos à prece. Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade,
Envie para nos auxiliar sempre os bons espíritos, que os bons espíritos, espíritos superiores, possam nos instruir, nos auxiliar, que possamos ter a força, a fé e a resignação para enfrentarmos as vicissitudes da existência material e que possamos ficar em paz essa noite, levando conosco o aprendizado e que possamos progredir sempre, pondo em prática a caridade tal qual Jesus nos ensinou, da benevolência, da indulgência e do perdão das ofensas. Que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, querido Eric, por esta linda forma de terminarmos os nossos trabalhos. A vocês, queridos amigos, telespectadores que aqui estiveram com os vossos comentários, as vossas questões, nosso bem-aja, muito obrigado, ajudam-nos a nós a aprendermos também, aprendemos todos em conjunto. E então ficamos de encontro marcado para a próxima semana, à mesma hora, aqui nos nossos canais, em que teremos a oportunidade de voltar a conversar sobre um tema espírita. Então, boa noite, queridos amigos, e até para a semana, se Deus quiser.